Para quem não me conhece, eu sou o Aldemir, né? Sou acupunturista, terapeuta, trabalho com isso há mais de 24 anos e eu ajudo profissionais da área de saúde a tirar dor osteomuscular do seu paciente. E hoje, né, a live de hoje, nós vamos falar sobre as funções de padrões do baço, né, o baço pâncreas, e a sua aplicabilidade clínica, porque não adianta nada a gente saber das funções, saber dos padrões, eu vou explicar o que é cada um deles, né? E, e o lá então, né? A gente saber identificar isso, né? Com as queixas que o paciente chega no consultório. Eu tenho certeza que muita gente vai se identificar aqui e vai também anotar os pontinhos. Então é importante você ter lápis de papel, caneta e papel, lapiseira e papel aí para anotar os pontos aqui que eu vou passar para vocês, que são pontos muito importantes que a gente sempre tem alguém, sempre tem algum paciente ou algum amigo, às vezes até a gente mesmo, para tratar aqui das patologias que eu vou falar hoje. Como adiantei, serão Hum, 2 lives, eu não vou conseguir falar de todos tudo em uma os live só, né? padrões, isso, tudo na live só, que são 6 padrões e 6 funções também. Né? Eu não vou ter tempo para falar de todos eles, acredito que devo falar de 3 de cada um, né? 3 funções e 3 padrões. Né? As funções são o que aquele órgão, né? Que energia aquele órgão rege, e os padrões são as patologias em função do desequilíbrio desse órgão, o que acontece, né? E como o paciente chega para a gente no consultório, as queixas, né, que ele faz, eu vou falar um pouquinho da origem, o que pode ter trazido isso, e vou dar algumas indicações de pontos, algumas indicações de tratamento para vocês. Tá legal? Maravilha. Aqui, ó, Rosinha deu boa noite, eu não tinha falado com ela ainda. Boa Boa noite a todos noite. que estão Ih, aí. rapaz, o meu tava travado aqui, eu não Não estava rolando? não tava rolando, rapaz. Boa noite, Rosinha. Hum, Vocês podem perguntar e pode perguntar à vontade. Quem quiser entrar na live aí pode entrar também. A gente só pede que esteja num lugar iluminado e tenha com fone de uma ouvido, boa né? conexão de internet também, E que seja também do tema da que a gente live, está tá legal? falando. Isso, exatamente. É claro que fugir um pouquinho, mas pelo menos pode ser mais ou menos ali. Tipo, eu tenho um paciente que eu tenho isso, o que que eu posso fazer? Está dentro desse quadro? Posso, não posso? A gente pode dar uma consultoria online aqui também, né, Bernardo? A gente Sim, não se sim. acanha disso, a gente gosta dessa interação de vocês. Tá? Então aproveita também, compartilha, comenta, fala aí pra gente. Quem tiver com vergonha de entrar, pode perguntar aqui pra gente também, que a gente responde para vocês. Ó, a Kátia Ô, entrou agora, Kátia, boa boa noite. noite, Kátia. Daldemir, por que que a gente fala baço, baço pâncreas? Qual é Isso. A a gente vai falar diferença aqui aí? deles. Deixa eu só fazer eu vou contar uma história, né? Vou expor um pouquinho a Kátia Pizzi, que Não, acabou de entrar aí agora, né? Que acabou a não. Kátia, né? Ela é aluna do curso de agulhamento na dor, né? Fez o Agulhamento. curso, isso, fez o curso presencial. Não, estamos começando agora, Kátia, começando agora. Vou até falar de você aqui, você pode até falar depois se eu estiver errado ou não. A Kátia também é acupunturista, né? Quer dizer, ela está fazendo a pós de acupuntura e tem assistido as lives aqui com a gente. Aí pegou aqui nas As dicas que a dicas, gente né, viu, isso, durante a que a live. gente, durante a live aqui, as dicas sobre, eu acho que foi de lombar, se eu não me engano, né? Dor lombar, anotou os pontos, anotou a ordem que eu falo que a ordem é importante e sucesso com a aplicação. Né? Eu acho que foi uma aplicação, né, Kátia, lá Só no com seu as dicas, paciente, né? Sem ter feito só com as curso. dicas, sem ter feito curso, sem ter feito profundidade, direção, nem nada, só com as dicas de pontos aqui ela conseguiu lá o sucesso com o paciente. Esse é o nosso objetivo, ombro e lombar, viu? Aí, muito bom.
Esse é o objetivo da live, isso me deixou muito feliz, né? É o objetivo nosso, e hoje nós vamos passar mais dicas para vocês, mais dicas de pontos. A gente procura passar num acupunturês, né? Passar aqui para vocês o que a gente coloca de ponto na aplicabilidade clínica nossa, o que a gente faz para poder ter resultado. Porque a gente acredita, tanto eu quanto o Bernardo, que o conhecimento nunca, nunca, nunca é demais. Nunca é demais. A gente tem que passar. Eu sou um entusiasta da acupuntura, sou um entusiasta da medicina chinesa, assim como o Bernardo e a galera que acompanha aqui a gente. Eu adoro passar aqui para vocês. Tá legal? Então, vamos lá. O Bernardo está perguntando por que o baço, O né? que é Porque baço? Hora a gente fala baço, baço, hora fala baço pâncreas. isso, exato. O que acontece, né? Em alguns autores traduzem só como baço, outros autores como baço pâncreas, né? Que cada órgão energético do corpo tem lá tem um significado, tem as funções que eu vou falar hoje, tem alguns padrões também que eu vou falar hoje. Ele rege tem uma energia que rege ele e ele rege também os outros. Nem sempre algumas pessoas às vezes não têm o baço, mas têm o pâncreas, que outros autores já traduzem como baço pâncreas. A gente sabe que são órgãos distintos, mas lá A nós estamos MTC. falando isso. Estamos falando de uma medicina de 5.000 anos atrás, né? Quando ela começou a ser descrita, contada, aplicada. Então, eles já não tinham toda essa diferenciação. A gente vai ver que muita coisa é parecida, né? Muitas funções fisiológicas deles são parecidas e outras, né, principalmente as energéticas, não tem nada a ver, né? Mas a gente consegue ter isso aqui. Por isso que hora eu falo baço, tem hora que eu falo baço pâncreas. Ou BP, né? Como é BP. conhecido aí nos quadros, BP. Roberta entrou aí, boa noite, Roberta. Boa Né? noite, Preparada Roberto. aí com papel e caneta, anota aí os pontos para poder trabalhar. Órgão aí muito importante, muito presente no nosso consultório. Isso. E a Vários Roberta pacientes com também, patologias. isso. A Roberta também, né? Aproveitando aí a deixa que eu falei da Kátia, a Roberta também é aluna nossa, né? Antes de fazer o curso, diferentemente da Kátia, ela não tinha experiência com esse tipo de agulha da acupuntura, ela vinha um profissional da área de enfermagem, trabalhou em um hospital há muito tempo, Conhecia usava outro afiado tipo de de agulha, agulha, né? outro tipo de agulha, acreditava que não ia conseguir, veio, aprendeu aqui, aprendeu, já atende com muito sucesso, né? Fez algumas lives aqui com a gente, atende com muito sucesso aqui no Rio de Janeiro, né? Ela fez curso presencial, atende com muito sucesso aqui, atende no Rio todo, principalmente ali na região do Meier, Caxambi, Ilha, se eu É, não me engano, aquela região por ali. Confirma mas aí pra gente. precisando, chama a Roberta, chama a Kátia, que elas estão aí no Rio de Janeiro todo atendendo. A Kátia concentra ali muito em Copacabana, que ela estava contando, mas Exatamente. chama as duas. Exatamente. O pessoal acha que não vai aprender a trabalhar com a agulha, né? Acha que não vai conseguir, né? Isso não é a realidade, né? O método que a gente ensina. A gente trabalha muito bem isso, treina bastante. Lá, antes de inserir a agulha, a gente aprende muito bem como manipula. Tem um professor chato lá que fica, tá errado, acerta, acerta, né? Aí vai acertando até conseguir colocar tudo direitinho. Aí a Roberta está aí com o paciente também, Rocha Miranda, atende o Rio todo, isso é bom. Acertei mais ou menos. Rocha Miranda, Engenho de Dentro, Rocha Miranda já é outro lado, né? Mas a gente, terapeuta que atende assim, atende no Rio inteiro, né? Chamou o voo, é isso aí, e tem que ser, né?
Certo, Bernardo? Verdade, verdade. E Né? a Roberta tem vários casos, né? Inclusive tem live com ela, falando de Uhum. fibromialgia. Ela conseguiu tratar o paciente dela que há anos sofria com fibromialgia e ela conseguiu amenizar o problema em 4 sessões. Teve gente duvidando. Gente, foi o resultado que ela conseguiu. Tem gente que consegue menos, tem gente que Exatamente, consegue mais, mas essa exatamente, é a realidade dela. exatamente. É isso aí, não tem que questionar, né? Foi o resultado. Ela foi, e às vezes nem a gente acredita no que acontece, né? A gente duvida no que que vai funcionar, né? E, e funciona, né? Entrando o Fábio aí, né? Agora que o Fábio Outro aluno prometeu fazer, nosso, fazer uma outra live com a gente, está enrolando, né? É, e tem que, porque aluno Bernardo e eu, revelação, que ele Ber- revela os resultados. Entra lá no Instagram dele, que está lá um monte de exata, resultado de terapia que ele exatamente, trabalhou. exatamente. O Fábio é professor de educação física, né? Viu que a academia, atender em academia não estava dando certo, não estava conseguindo ter uma renda suficiente, mudou, mudou aí tranquilamente a coisa e aumentou em 11 vezes, saiu de R$ 13, de 50, se eu não me engano, para 160 a consulta. Fábio está aí falando que ele já está conseguindo estabilizar a fibromialgia em uma sessão. A moça se Excelente. emocionou, fez até vídeo falando. Tem um vídeo dela no meu Instagram. É isso aí, rapaz. Parabéns. Sucesso. Né? As Nossos alunos pessoas. vão virar referência em fibromialgia, Aldemir. Olha que maravilha. Exatamente, exatamente, exatamente. A gente vai continuar apanhando aí que as pessoas não acreditam, né? Porque tudo que é muito bom cheira marmelada, né? Tudo que é muito bom, assim, dá aquela. Será? Não, mas é fato. Quanto a fato, não há argumentos, né? E a gente não paga ninguém para fazer isso, né, Bernardo? Essas coisas. Isso, Muito pelo contrário, né? O pessoal paga a gente para vir aprender, muito pelo sim. contrário, e porque sabe que dá resultado, né? Porque a maioria dos alunos aqui no Rio são de indicação e temos o pessoal do online também, que está tendo bastante resultado. Podemos voltar para a live, Bernardo? Sim, sim. Baço Então, pâncreas. Vamos baço lá. pâncreas, isso aí. O baço pâncreas, né, é um elemento IN, né? Quem quiser tem outras lives aí falando, tá lá no YouTube, né, no meu canal do YouTube, falando lá sobre o elemento, a emoção, a cor, tudo isso, o sabor, eu falo isso tudo lá, numa live específica sobre isso. E hoje a live é sobre as funções e os padrões. Como eu falei antes, são seis funções e 6 padrões que eu vou falar aqui hoje. O baço ele tende para uma deficiência, né? Tende a estar sempre ali para baixo. Então, vamos lá. As funções são, vou falar devagar aí, já mandaram aí que está com papel, está aí com caderninho e caneta, né? Vamos lá, a primeira delas, ele governa a transformação e o transporte dos alimentos. Né? Tudo que você come, vou aprofundar cada um deles daqui a pouco. Tudo que você come, o baço transforma. Transforma o quê? Daqui a pouco eu falo. Ele controla o sangue. Ele controla o sangue. A gente já viu nas outras duas lives lá que Quem eu distribui, quem quem distribui, armazena. quem armazena, e agora a gente vai falar do controla o sangue. São vários órgãos que trabalham aí com sangue, então vai ter isso, né? Teve uma pergunta O aí, show perguntou se vai ter turma presencial do agulhamento vai. este ano no Rio. Eu acho que vai ser dia 29 e 30. Garanta logo a sua vaga. Eu estava De conversando outubro, com né? ele. Que 29 e 29 e 30 30 de outubro, isso, 29 e tem 30 de setembro outubro, ainda. 29 e 30 de outubro, eu estou preparando aí um kit de atendimento para quem entrar,
os 3 primeiros que marcarem vão ganhar um kit de atendimento, já saído para atender na segunda-feira. Vai ter agulha, suporte de mocha, vai ter Já vai sair atendendo, né, Aldemir, com esse kit? Isso. Já vai conseguir seus primeiros pacientes. Exatamente, né? Qual o valor? O valor do curso é R$ 1.200, tá? Você pode fazer até 4 vezes sem juros. Tá legal? E ela perguntou quais os melhores alimentos para o baço. Qual o nome? Para o baço. Biroberta. Biroberta. Fala seu nome aí, Biroberta. Né? Fala seu nome aí para a gente falar seu nome direitinho. A live aqui eu não vou falar dos alimentos, tá? Eu não entro na seara de alimentos, não, tá? Eu não gosto. Né? Mas são alimentos ligados à terra de maneira geral e alimentos quentes. Né? O baço ele não gosta de alimentos frios de cruz, tá? Então, mas eu vou falar aqui os pontos aqui legais para você trabalhar. Fica aí, tá legal? É a Roberta mesmo, Roberta Braz. O Bernardo aí acertou. Então, vamos lá. Ele governar o transporte, a transformação do transporte, né, dos alimentos, controla o sangue, ele também controla os músculos e os 4 membros, né? Ele controla também os músculos dos braços e as pernas. Ele abre-se na boca e manifesta-se nos lábios, a gente vai falar sobre isso. Hoje não, na próxima live que eu vou falar desses 3 itens, tá? Governar a transformação e o transporte dos alimentos, controlar o sangue, controlar os músculos e os 4 membros. Isso eu vou falar hoje, essas 3. Para a próxima live eu vou falar que ele abre-se na boca e manifesta-se nos lábios, controla a ascendência, né, a subida do Qi, né, e abriga também o pensamento. Eu já falei isso aqui, né, que a emoção predominante é a preocupação, então ele tem a ver com o pensamento. Esses 3 últimos eu vou falar numa próxima live, que não vai ser hoje, senão a gente fica muito, muito extenso e cansativo para todo mundo. Grande. Isso. Não, a live não vai ficar gravada. Não, a live não fica gravada, porque eu quero que vocês fiquem aqui acompanhando com a gente, a live não fica gravada. Bernardo e eu ficamos aqui, porque é uma preparação, né, longa para a live, a gente prepara a live aí para vocês, tá aqui sempre nesse horário, a gente deixa de fazer as outras coisas, a gente também quer um compromisso aí de vocês, já que a gente está passando um conteúdo gratuito aqui para vocês. Tá legal? Então vamos lá. Vai repetir o último. Eu vou falar todos eles agora, tá? Ele governa a transformação e o transporte dos alimentos, controla o sangue, controla os músculos e os 4 membros, né, os braços e as pernas, manifesta-se, abre-se na boca e manifesta-se nos lábios, controla a ascendência do Qi, né, da energia, e abriga o pensamento. Essas são as funções do baço, tá? São as funções dele. Agora, o que a gente tem de padrão do baço? Quais são as patologias, né? As deficiências, principalmente do baço, né? As patologias dele. Essa parte dos padrões são basicamente o fisiológico, tá? A fisiologia dele é essa. Agora nós vamos para as patologias, que é a deficiência do Qi do baço, né? Deficiência da energia do baço, deficiência do Yang do baço, submersão do Qi do baço. Esses 3 eu vou falar hoje, tá? Vocês vão ver que muitos pacientes de vocês vão se identificar na submersão do Qi do baço. Tá legal? Vocês ou alguns pacientes dele estão aí, tá? Então, são esses 3 que eu vou falar hoje. Para a próxima semana, eu vou falar o baço não controlando o sangue, umidade e frio invadindo o baço e umidade e calor invadindo o baço. O baço ele tende para uma deficiência, né? Então, esses 3 aí são de deficiência do baço, né? A grande maioria, vocês vão ver que muitos se repetem,
né? A deficiência do Qi do baço, ela evolui para a deficiência do Yang do baço, aí depois evolui para a submersão do Qi do baço. A submersão é quando o Qi já está lá embaixo, já está caído. E complementando, né, o sentimento do baço, que é a preocupação, a Roberta está preocupada que ela está com pouca bateria, está na academia. A gente tem feito, Roberta, a gente tira a live do ar, edita e posta ela mais para frente no canal do YouTube. Se você ainda não está inscrita, canal Espaço Arte de Curar, fica tranquila, malha aí até o último finalzinho da tua bateria, pega essa informação, mas mais para frente ela vai estar lá editada no canal do Espaço Arte de Curar. Isso. Você só vai perder que você não vai ter as perguntas, né? As perguntas não estão lá, mas vai lá no canal que tem muito conteúdo lá para você também. Inclusive as outras lives já estão lá. Aldemir parece que está mais jovem. É a luz. Eu fiz uma cirurgia aí, sabe, Fábio? Tirei os pés de galinha, ó. Tô fazendo 60 esse ano, então a gente tem que se cuidar. O Aldemir é curtido nos teatros e na acupuntura. Então, se você quer se manter jovem, que nem o Aldemir, receba shiatsu, receba a acupuntura e faça também, pratique, que você vai rejuvenescer. É isso aí. Aproveitando aqui, Roberto, caso você não esteja inscrita, aqui não segue a gente aqui no Instagram, me segue aqui no Instagram e segue o Bernardo também. Prof. Bernardo Cruz e Espaço Arte de Curar. Segue a gente aqui também, que isso é legal. Pode mandar mensagem, a gente sempre responde, consegue ter uma interação tranquila. Roberto te entregando aí, Botox, Aldemir. Né? Alguém me falou, Aldemir, nem na mão você tem ruga, né? Nem a mão, né? Eu falei, não, eu não sei. Vai ver que a quantidade de água que eu bebo, né? Não sei se vocês notam, eu bebo uma garrafa dessa aqui por live. E eu vou me controlando, senão eu bebo mais do que isso. Se não bebe, vai ficar com sede depois. Exatamente. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho aí das funções dele, da governar a transformação e o transporte dos alimentos, né? O baço, ele tem uma função importantíssima, tá? Ele transforma os alimentos e líquidos em qi dos alimentos. Ele transforma isso, né? E leva esses alimentos para o músculo, né? Ele transforma isso em sangue, né? Ajuda aí tanto o coração quanto o fígado, trabalha isso para transformar em sangue, para ele levar para os músculos, para ele manter os músculos sempre ali firmes e fortes. Né? Quando essa função ela está normal, né? As pessoas têm o apetite está normal, a digestão está boa, os movimentos peristálticos também tá legal, as fezes estão normal, estão regulares, né? Vai ao banheiro todo dia, pelo menos de uma vez, sempre ali, fezes moldadas, né? Tudo direitinho. Caso esteja alterado, né? Normalmente deficiência, pode ter uma má digestão, pode ter constipação ou diarreia. A diarreia é mais comum, né? Numa deficiência, né? Pode ter uma distensão aí também abdominal. Isso tudo pode acontecer quando essa função, né, de transformação e de transporte, né, dos alimentos, que ele transforma os alimentos de energia e transporta também isso para o corpo inteiro. Tá legal? Isso é uma função muito importante. E como eu falei antes, né, o baço ele não gosta de alimentos frios e nem crus, não quer dizer que você não vá comer. Então, comer saladas é importante, tá? Tomar um sorvetinho é importante, mas não deve, o que não dá é o excesso. O excesso que você não consegue trabalhar. Né? Não vai ter o seu objetivo,
quer trabalhar ali esse órgão que é o baço. Gosta de quente, calor, É isso aí. A coisas Roberta da está falando terra. aqui, o efeito da agulha. Não, é a parte de espírito, né? Eu fico falando que eu não quero voltar, né? Eu não acredito em reencarnação, mas também não duvido de encarnação, e na dúvida eu faço tudo direito para não voltar de novo, né? Porque Não mata é nem complicado. barata. Aldemir é Exatamente, paz, né? é zen. Tudo na maior coisa. Ó, o Showa Deficiência. do baço interfere na dificuldade de ganhar massa Sim, muscular. sim, 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 interfere. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tá? A deficiência do baço interfere diretamente nisso, tá? Tá o show, eu esqueci teu nome, eu acho que é Maria, né? Maria Show, se eu não me engano. Né? Outra função do baço que é controlar o sangue, né? Ele mantém ali o sangue unido, mantém o sangue nos vasos, né? Se ele tiver normal, né? Se a energia do baço estiver normal, se essa função de baço estiver normal, a circulação do corpo vai estar normal. Se não tiver, se tiver alterado, se tiver deficiente, o sangue vai sair dos vasos. Aí vai ter aqueles hematomas do nada que aparece O roxo normalmente do na. nada, não bati em lugar nenhum. Exatamente, exatamente. Aí aparece ali hemorragia também, varizes. Isso tudo é em função de deficiência do baço, né? Tá ali do nada, ih, tá roxo, mas eu não bati, não lembro ter batido em nada. Na parte interna, assim, da coxa, acontece muito, né? É uma das patologias que a gente tem no vaso aí, porque ele não está conseguindo controlar o sangue, conseguindo manter o sangue no lugar. Então, é isso aí, Maria mesmo. Né? Outra, né, que respondendo aí a da Maria Uchoa, controlar os músculos dos 4 membros, a outra função dele, né? Ele mantém aí, se tiver normal, a função dele é manter os órgãos tudo no lugar, tanto a parte óssea quanto a parte estrutural, é manter tudo no lugar, manter todos os nossos órgãos internos também no local, tá? Se não tiver, né, então você vai ter um cansaço, vai ter fraqueza muscular, vai ter atrofia muscular. Se tiver normal, a musculatura vai estar forte. Tá legal? Então, respondendo aí, Maria Uchoa é diretamente ligado, né? Ele controla os músculos dos 4 membros. Uma deficiência, a pessoa vai se sentir não só cansada, mas uma fraqueza, principalmente nos braços ou nas pernas. Ou às vezes os 4 de uma vez só. Tem gente que reclama que é só na perna, tem gente que reclama que é só nos braços, uma fraqueza nos braços, mas uma parcela significativa aí também trabalha é, só nos 4, né? Tanto nos braços quanto nas pernas. Então, é, é uma deficiência aí do baço, tá legal? Os outros, E, como eu falei, os outros 3 eu vou falar numa outra live. Fala, Bernardo. e olha como os nossos avós são sábios, né? A Roberta acabou de falar aqui que a avó dela chamava de mancha de melancolia, esses roxos que surgem do nada. Então a gente começa a fazer um link aí do conhecimento dos antigos com o que a gente Exatamente, tem aí da exatamente. medicina chinesa. Eu falo que a gente sabe, só não associa o nome à pessoa, né? Mas é isso aí, é por aí mesmo, né? Agora, como eu falei, o abre-se na boca, manifesta-se nos lábios e controlar a ascendência do que e abrigar o pensamento. Quarta-feira que vem, 8h30 da noite, Bernardo e eu estaremos aqui para falar tudo para vocês sobre isso. Tá legal? Eu vou passar rapidinho aqui das funções do baço, né? A importância dele e a conexão dele na função, principalmente nisso que a Maria Uchoa perguntou,
né, sobre os músculos, né? O baço, né, ele transforma os alimentos, né, e os líquidos no qi dos alimentos. E o pulmão, ele transforma o qi do ar, né? Ele pega o ar, né? E nos pulmões ele transforma em energia. O baço é energia dos alimentos, do que a gente come, e o pulmão é aquilo que a gente respira. Então, o que a gente come e o que a gente respira é importante, porque eles dois, o qi dos alimentos e o qi do ar vão gerar um outro qi, que é o qi torácico, que está ligado aqui ao aquecedor superior, né, do coração e o pulmão, né, que trabalha tudo isso. E isso, o qi, olha só que doideira, né? O qi dos alimentos, o qi do ar, se transformam no qi torácico, que trabalha ali nessa região, que se associa com o qi original, que é o nosso qi, né, lá ancestral, que nasceu com a gente, isso, e se transforma no qi verdadeiro. E com isso, o qi verdadeiro, né, ele se transforma em outros dois qis, que é o qi nutritivo e o qi defensivo. O qi nutritivo é aquele... É isso. O qi defensivo, o qi nutritivo, é aquele que vai estar dentro dos nossos órgãos, vai estar dentro da nossos músculos, mantendo os músculos ali irrigados, saudáveis, alimentados com sangue. E o qi defensivo, ele não é tão profundo, ele não é tão profundo quanto o qi nutritivo, que está dentro da musculatura, ele é mais superficial. O que, como o próprio nome diz, ele serve para nos defender como se fosse uma capa, uma couraça para a gente se defender dos fatores patogênicos, principalmente externos, né? Que é o vento, a umidade, o calor, o frio. Ele vai defender nosso corpo contra isso. Que a gente estiver respirando bem e se alimentando bem, adequadamente, né? Com a alimentação variada, né? Não ficar sempre ligado num determinado tipo de alimentos, então você vai ser mais resistente, né, às patologias externas, né, que são essas que eu falei, né, devido aos fatores externos, de frio, calor, umidade e vento, que são o que pode invadir o seu corpo, né, e você não conseguir se defender. E o qi nutritivo mantendo a tonicidade aí da nossa musculatura. Tá legal? Isso é uma passada rápida para vocês verem que estão tudo muito ligados um do outro. Não existe órgão separado, tá legal? Vamos lá, alguém falou alguma coisa? Mandando... Minha mãe também falava, a mãe da que a mãe Maria. dela também, a Roberta deu um ok. É isso aí, os antigos têm muita coisa para ensinar. Depois que a gente começa a se aprofundar no estudo da MTC, a gente começa a perceber quanto nossos avós eram sábios e quanto que os antigos, né, como o Aldemir falou, respirar bem, se alimentar bem, você vai ter aí uma boa estrutura, um bom qi para poder estar se preparando para os eventos do dia a dia. Exatamente, né? Legal, vamos falar então aí do primeirinho lá, da primeira, o primeiro padrão, né, do baço, a primeira aí desarmonia, que é a deficiência do qi do baço. É o que a gente mais vê no consultório, é a origem de todos os outros aí que você consegue trabalhar bem isso. Alguém entrou aí, boa noite, pré-diabético, boa noite. Fala aí seu nome, pré-diabético, eu não sei se Bernardo lembra. Né? Posso estar aqui, não sei se é Tânia. Confirma pra gente, Tânia, que é muita gente que entra. Então, isso é importante. Eu fiquei devendo aqui de uma aula passada um vídeo que eu ainda não fiz,
Mas hoje eu vou falar os pontos para vocês da drenagem. Quem quer aí dar um eu quero, os pontos para Para drenagem. drenagem. Você bota a Só pontinha e sai até drenar só com líquido, né, agulha. Odemir? Exatamente, sai líquido, o pessoal acha muito engraçado, mas sai de escorrer. Quem quer, se tiver com edema, né? No momento. Quem quiser, fala aí, eu quero, movimenta a live, chama aquele teu amigo também. Vai falando aí os pontos para drenagem, né? Quem quiser, eu vou falar aí uns pontos no braço, uns pontos, a maioria são na perna. Eu vou falar aqui alguns para vocês, mas depois eu vou pegar outros no vídeo, tá? E vou explicando por que cada um deles é importante. Aqui eu só vou falar. Então anota aí, já que eu estou no meridiano do baço, eu vou falar dois do baço que são assim fundamentais para drenar, né? Para tirar a umidade, porque o baço ele está ligado à umidade. Tá? Inchaço é umidade. Então, o BP6 e o BP9, 20 minutinhos ali, daquele jeitinho que eu ensino vocês colocar a agulha no curso, né? Daquele jeito mesmo, tá? Que a agulha se insere, ali vocês conseguem trabalhar. Deixa 20 minutinhos trabalhando 5 em 5. BP6 e BP9. Outro ponto para vocês colocarem também é o VC9, né? Ele é logo acima do umbigo, um ponto bom para drenagem da área abdominal, inchaços na barriga. Lembrando que isso não é milagre, tá? Tá bom? Funciona bem, mas é bom também trabalhar com a drenagem aí também. Tá legal? Você pode trabalha antes da drenagem. Já dá uma ativada aí, tua drenagem vai ser muito mais eficiente. Vai ser assim, eficientíssima. Tá legal? Vai funcionar muito melhor. Então, o VC9 fica logo acima ali do umbigo. Ah, deixa eu pegar aqui, eu esqueci, né? O BP6 fica mais ou menos aqui assim, o BP9 fica mais ou menos aqui assim. Só estou chutando que eu não estou vendo direito não, tá, gente? E o VC9 fica mais ou menos aqui, logo acima do umbigo. Tá legal? Também 20 minutinhos de agulha ali, manipulação de 5 em 5. Tá legal? Outro, também lá na perna, que é bom para a perna também. R7. R7 também é um ponto muito bom para drenar. Os outros dois do baço são melhores, tá? Mas você pode trabalhar também o R7, ele está um pouquinho por aqui assim, ó, mais ou menos nessa altura. É por aqui. Se eu não me engano é esse ou esse, eu não sei. É um desses pontinhos aqui para vocês trabalharem. R7. E por último, lá no braço, né, eu vou ver que eu vejo outros pontos também melhores para vocês trabalharem, que é o P7. É um ponto muito bom para drenar também, um ponto muito bom para tirar a umidade. Então, quer dizer, todos esses pontos eles são bons para tirar a umidade, tá? Mas eu vou dar uma olhada em alguns outros pontos para vocês trabalharem. Pode trabalhar com esses que vão ser tranquilo. O vídeo que eu vou trabalhar, vou falar a explicação de cada um e como cada um atua. Tá legal? Eu fiquei mais vermelho ou é só aqui para mim? Deu uma caída aí de luz. É que a luz pouco mais continua escuro. aqui na minha frente. Eu me movimentei, ela dá uma diferença aqui na minha câmera, não sei porquê. Mas vamos lá. Então, deficiência do Qi do baço. Normalmente, né, é por excesso de alimentos frios a origem, tá? O porquê o paciente não chega tudo 20 minutos, tá, Roberto? Tudo 20 minutos, tá legal? Deficiência do Qi do baço. Normalmente o paciente não chega com isso. Isso que eu vou falar aqui são complementos que a gente perguntas que a gente faz ao paciente quando ele chega com os sintomas. Eu vou falar os sintomas daqui a pouco com as queixas que ele chega, né? Ou com o que a gente nota ali nos nossos achados. São as perguntinhas que a gente sempre pergunta ao paciente depois, que pode ser em função disso, né?
excesso de alimentos frios ou crus, como eu falei lá, que o baço ele não gosta disso, né? Pouca comida, né? A pessoa põe pouca comida e pouca proteína também. Aí tanto faz proteína animal ou proteína vegetal. Aí é importante a proteína, porque é importante o baço processar isso, né? Pode ser por excesso de pensamentos, né? Pessoa que não consegue parar de pensar, né? Excesso de estudo, ou pensamento ruminante, aquela pessoa que fica o tempo todo com aquele mesmo tipo de pensamento, né? Pode ser também por exposição a clima úmido, né? Que o baço não gosta de umidade. Se tiver em clima úmido, Um você ambiente pode, úmido. exatamente, durante um período muito grande, tá, gente? Então, isso não é legal, tá? Um clima muito úmido não é bom, a exposição prolongada a esse tipo de clima. Agora eu vou falar, beber mais uma água aqui. O que a pessoa pode ter com queixa, né? Porque normalmente é por cansaço, né? Ela está com fraqueza, né? Com debilidade aí nos braços e nas pernas, como eu falei antes, né? E pode estar com incontinência fecal, né? Ou diarreia, a pessoa pode não estar conseguindo segurar as fezes, né? Porque o ânus é um músculo, né? A pessoa não consegue segurar. Ela pode Esfíncteres. ter... Isso, exatamente. Pode ser que não tem, ou uma distensão abdominal, tá legal? Pode, tá, gente? Ele não precisa estar com todos esses fatores, tá legal? Então vamos lá: cansaço, incontinência fecal ou diarreia, distensão abdominal e fraqueza aí nos braços, né, e nas pernas. Eu vi que alguém passou perguntando aí. Que fez o quê? Alguém fez alguma pergunta aí, Bernardo? Esplenectomia. Ó, que pontos você recomenda para paciente que fez esplenectomia? Esplenectomia. A pessoa escolheu, ela fez uma esplenectomia. Ela retirou o baço, então ela não tem ali o baço, né? Isso não interfere na energia da pessoa, não, tá? Mesmo ela sem um baço, não interfere. Você pode tonificar o baço, que isso não interfere em nada, né? A retirada do órgão não quer dizer que a pessoa não vai ter energia do órgão, tá legal? São Então coisas não separadas, tem né? isso, Quando não a gente tem, não, fala do órgão específico, na verdade a gente está falando da energia do órgão. Então, mesmo exatamente, retirando, exatamente. O órgão ela vai continuar, se ela não tiver nenhuma queixa com relação ao que eu estou falando aqui, não precisa nenhum ponto para tratar isso. Ela só está sem um baço porque tinha lá a deficiência do órgão do baço. Agora, se ela não tiver nenhuma dessas queixas que eu vou falar aqui, né, de deficiência do que do baço, ou cansaço, incontinência fecal, não conseguir segurar as fezes ali, né, fraqueza ali nos braços e pernas, né, distensão abdominal, não precisa nenhum tratamento, tá? Se ela não tem nenhuma patologia, quer dizer, a patologia dela era alguma coisa no baço, eu não sei o que ela tinha para retirar o baço, o que essa pessoa tinha, não precisa fazer nenhum ponto, não. Tá legal? A gente lembra que a acupuntura, né, as terapias são basicamente preventivas, tá? O ideal é se estivesse lá antes, mas numa prevenção, a pessoa que não tem nada e ir no consultório, fica é aqui muito até o final que eu difícil. vou,
É muito difícil, né? Eu vou dar alguns pontos aqui para aumentar a energia geral, tá legal? Eu vou passar alguns pontos aqui para vocês colocarem para prevenir a pessoa de maneira geral, né? Tá Ó, legal? Maria perguntou, seguimos pelo meridiano, que sentido? Para encontrar o ponto, Isso, não entendi. A coisa falou que tem o Maria. pâncreas, o pâncreas, sem o pâncreas não dá para a gente ficar, né, Roberto? Por causa da insulina e tal. Tem pessoas que têm pancreatite, tira um pedaço lá do pâncreas, mas fica o resto, né? Tira a cauda do pâncreas, que é o mais comum, né? Que sem o pâncreas já fica um pouquinho mais difícil pela produção da insulina. Pode ser até que ele não produza insulina suficiente, né? Seja insulina dependente, mas fica mais complicado. Eu não entendi aí a pergunta da Maria Uchoa, mas vamos lá, vamos seguindo. Então, como que a gente faz de tratamento para essa pessoa que tem essa patologia, tá? O que a gente tem que fazer? Tonificar o quinto baço, já que o baço está deficiente, a gente trabalha com o oposto. A gente tonifica, tá legal? Vamos tonificar ali, então. Como a gente pode tonificar o quinto baço? Vou dar para vocês aqui uns pontos que eu gosto de colocar nesta ordem, tá legal? Eu coloco normalmente nessa ordem. Paciente lá em decúbito dorsal, barriga para cima, a gente coloca esses pontos aqui. Coloca o B com a retirada. Continue Retirada sem do entender. pâncreas. É como o Ademir falou, não Do influencia baço, do baço, né, no caso. numa doença específica, num problema específico, porque a gente fala a nível energético. Uhum. Pode ser, e na grande maioria das vezes a pessoa não tem nenhum problema no órgão, tá? No órgão físico. Tá legal? A gente tem que tonificar o que do baço. Como a gente tonifica? Na ordem, paciente lá em decúbito dorsal, né, barriga para cima, BP6, E36, BP3, VC12, esse ponto é muito bom, VC12 para trabalhar ali, principalmente se a pessoa tiver distensão abdominal, é muito bom. IG4 é um ponto muito bom para trabalhar essa parte, né, da transformação dos alimentos também. CS6 também é um ponto muito bom. Aí depois a gente coloca o paciente, né? Tá, gente? Barriga 10 para baixo. minutos de agulha. 10 minutos, de 10 no máximo 15 minutos de agulha, tá legal? Depois, barriga para baixo, né? Decúbito ventral. Vamos colocar o B20 e o B21. São essas duas agulhas, que é o ponto de assentamento do estômago e o ponto de assentamento do baço, né? Que é o B20 baço e o B21 estômago, tá? Recomendo muito, fortemente, quase que obrigatoriamente a utilização da moxa nesses pontos aqui, tá? BP3, E36 e B20. Moxa nesses pontos, BP3, E36 e B20. O que não pode faltar, Ademir, não vou ter tempo para fazer isso tudo. Não pode faltar moxa no E36, tá? Os outros, não vou ter tempo pela duração do atendimento, então... Tempo tem, né, Aldemir? Porque enquanto você coloca a agulha, você pode fazer a moxa bastão, pode fazer a moxa palito, caixa de moxa, pode fazer vários outros. Mas nem todo mundo tem esses recursos, né? A grande maioria só conhece realmente a moxa bastão, né? Nem todo mundo tem a prática, né? A Kátia viu nesse final de semana agora lá a moxa palito e como facilita a nossa vida, né? Com a moxa palito a gente vai conseguir trabalhar esses pontos aí tranquilamente, né? E com a caixa de moxa também consegue trabalhar tranquilamente. Ou com cone e moxa também tranquilamente, né? A Kátia está até falando que já sabe fazer. A Roberta adora a moxa, né? Depois que a gente descobre a moxa, né? Fica quase que obrigação a gente colocar moxa nos pacientes. É algo assim
muito, 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 muito bom e dá um resultado assim enorme nos nossos atendimentos. E se você não conhece essas mochas que o Ademir falou, vai lá no canal do Espaço Arte Cural, o Ademir fala das mochas, para Exatamente, você tem ter muito um vídeo lá conhecimento aí. falando sobre isso. E em breve, não sei se Bernardo e eu a gente consegue colocar um online do curso de mocha esse ano ainda, mas vai ter. Vai ser tudo online. Né? Que os acontecimentos estão atropelando. Hoje É eu já muita tive, coisa. A gente tem que hoje fazer eu uns tive, cones nossos, né? hoje já tive vazamento aqui em casa, fiquei o dia inteiro aqui por conta de um encanador. Mês passado também já teve, tá uma coisa, né? Mas eu acho que agora solucionou. Vamos lá. Vamos para outra. Deficiência do yang do baço. Isso, todos os pontos 10 minutos, tá? No máximo 15. O ideal 10, tá? Porque você vai tonificar. O esquema de tonificação é menos tempo, tá legal? Sedação é mais tempo. A harmonização é mais ou menos ali 15 minutos. Mas eu recomendo vocês utilizarem 10 minutos aí de tempo. Depois que colocam a última agulha, conta 10 minutos. Vai ser três manipulações no máximo, né? Quando colocou a agulha, manipulou, daqui a 5 minutos manipula, daqui a mais 5 minutos manipula e tira a agulha que vai estar aí muito, muito legal para os seus pacientes, né? Deficiência do yang do baço. O que pode acontecer? A deficiência do yang do baço é uma evolução deficiência do qi do baço. Então, nós teremos coisas, né? Sintomas, né? Queixas do paciente referentes àquelas outras também. Mas vão ter algo que vai diferenciar, que eu vou falar daqui a pouco. Então, pode ser por excesso de exposição de clima frio e úmido, excesso de alimentos frios e crus, pode uma dieta com pouca proteína, né, e pouca dieta, né, poucos alimentos, né, para a necessidade da pessoa, e também pelo excesso de pensamentos ali ruminantes. Tudo isso pode ser, mas por um período maior de tempo, que é deficiência do qi do baço. Lembrando que isso é uma evolução. A pessoa estava com deficiência do qi do baço, não tratou, evoluiu para deficiência do yang do baço. Tá legal? Aí o que ela queixa pra gente? Cansaço nas pernas e braços, né? Incontinência fecal e cansaço. São as principais queixas dela quando tem esse tipo de patologia, deficiência do yang do baço, quando ela chega no consultório. Mas tem outras queixas também, que são as mesmas queixas lá da deficiência do qi do baço, que é distensão abdominal. Ela também tem uma palidez, apresenta uma palidez, nem sempre para ela isso é aparente, mas para a gente, que uma das coisas do olhar nosso também que é importante. Eu não gosto muito, que algumas pessoas, eu não gosto muito de analisar as pessoas de maneira geral, porque eu acho, né, a MTC muito invasiva assim, para a pessoa, né, porque a gente analisa o jeito da pessoa falar, né, o jeito dela andar, o jeito dela se comportar, isso tudo vai levando a gente para alguma patologia. Se a gente for se ligando em todo mundo, a gente acaba diagnosticando todo mundo, né? Quando a gente termina o curso, a gente já fica assim querendo analisar todo mundo. Não entre nessa, porque a pessoa não te pediu. Ela não te pediu, ela não é tua paciente, você não tem que ficar tratando ali a pessoa. Tá? Então, se ela não te pediu, deixa ela. Então, ela pode apresentar também um inchaço, né, também, né, edema de maneira geral, né, e uma anorexia também. Isso é uma das patologias
que se tem aí na deficiência do yang do baço. Tá legal? O que a gente faz? A gente tem que tonificar o Qi do baço, igual o outro, e também a gente tem que aquecer o yang do baço, porque o yang é a parte mais quente caiu, então a gente tem que aquecer. Então, vocês já acham que... Tá, essa é a pergunta que eu ia fazer aqui para a galera. A gente taca a mocha? Já está antecipando. Então, joga a pergunta aí para o pessoal, Bernardo. O que vocês acham? Tá com deficiência ali do yang, calor, bota mocha ou não bota? Responde aí no grupo. Rapaz. Então a gente tem que tonificar e aquecer o yang do baço, né? Isso é importantíssimo. Como a gente faz isso? É basicamente os mesmos pontos, lá aqueles que eu falei antes, né? O BP6, E36, BP3, BP9, agora entrou agora, VC9, E28, é importante trabalhar o E28, o VC12, né? O IG4 também, o CS6 e o B20 e o B21, né? Agora, antes eu estava recomendando, falava para você usar, mas aqui não existe outra opção, tá? Não tem outra opção. Mocha, botar mocha. Também 10 minutos aí de agulha, tá? E com mocha. Mocha aqui não é opcional, é compulsório. A aplicação da mocha é compulsório. Tá legal? A Kátia pediu para repetir. Perdeu o quê? A partir da onde? Dos pontos? Deve ser os pontos para o yang do baço e taca a mocha. Taca a mocha. Vou botar a mocha. Bota a mocha, Roberta, bota a mocha. Maria, bota a mocha. todo mundo aí, exatamente. Fã de mocha. Preferencialmente mocha com cheiro, né? É preferencialmente isso. A Vânia acabou de entrar aí também. Então vamos lá, os pontos, é basicamente os mesmos pontos lá que eu falei de deficiência do Qi do baço, lembrando que a deficiência do yang do baço é uma evolução. Então nós vamos lá, BP6, BP3, E36, BP9, VC9, E28, lembrando que o estômago está no mesmo elemento aí do baço. Do baço pâncreas. Né? E exatamente. VC12, IG4, CS6, B20 e B21. Tá legal? E mocha é compulsório. Se você não colocar mocha, principalmente no BP3, no E36 e no B20, o teu tratamento vai ser ineficaz. Tá bom? Vai ter resultado. Mas vai ser bom. Vai ser meia boca. Mas não poderia vai ser aquela melhor. para sempre. Exatamente. Ele não vai ser tão eficiente, né? Tão assertivo. Isso, exatamente. Tá legal? É que lembrando, que quem não tem cão caça com gato, né? É sempre bom a gente ter aí uma mochinha junto aí no o nosso foguinho kit, subindo. Taca foguinho aí pro Aldemir. Aldemir adora mocha. Faz exatamente. um fumacê na sala. Adoro. O pessoal chega lá no elevador já sentindo cheiro de mocha. Tá legal? Agora vamos, como a gente está num processo evolutivo, uma evolução das deficiências do baço, agora tem a submersão do Qi do baço, ou afundamento do Qi do baço, ou submersão do Qi do baço, né? Aprofundamento do Qi do baço. Ele já está muito caído, ele já passou por as deficiências do Qi do baço, já passou pela deficiência do yang do baço, e agora ele submergiu, subiu, afundou mesmo, entrou no submarino e o Qi do baço foi lá para baixo. Isso pode ser por quê? Principalmente por atividades que a pessoa fica muito tempo em pé, acaba lesionando, né? Porque ela utiliza muito a musculatura dela ali, né? O tônus tem que estar
de tranquilo, porque a gente só não utiliza o nosso tônus muscular quando a gente está deitado, né? E dormindo, principalmente. Se a gente está sentado, toda essa musculatura posterior está trabalhando. Se a gente está em pé, toda essa musculatura posterior está trabalhando, as pernas estão trabalhando. Normalmente a gente gesticula, o braço não fica parado, então a gente exige muito da função do baço, que controlar os músculos e os 4 membros. E a gente está exigindo muito dele. Lembrando que a gente já estava com a deficiência do Ki do baço, já estava com a deficiência do Yang do baço, a gente já passou. E continua tendo essa atividade, então a gente cai tudo. Tá? É claro, continua com as outras, né? A gente tem um excesso de alimentos frios, pouca comida, né? Pouco alimento e alimentos frios, né? Muitas saladas, né? Excesso de pensamentos, né? Ou pensamentos ruminantes, exposição a clima úmido e frio também pode ocasionar essa submersão do Ki do baço. E normalmente o que o paciente vem reclamando da gente? Todo mundo vai ter um paciente assim, tá? A Vânia colocou que ela trabalhou anos em pé. Isso não quer dizer que você vai ter uma patologia. Exatamente. Se você trabalhou anos em pé, mas respirou bem, se alimentou bem, né? Tem todo o resto, você consegue passar sem sem nenhum trauma, sem nenhuma lesão. Tá legal? Não quer dizer que todo mundo vai ter, né? Quer dizer, se a pessoa não se alimentou, né? Ou só corretamente, se ela se alimentou corretamente, teve equilibrado ali, respirou bem, né? Então ficou legal, foi tranquilo. Agora, a pessoa ficou muito tempo em pé, só comia salada, não comia proteína, comia poucos alimentos quentes, né? Poucos alimentos aí que estão ligados ao baço, né? Os tubérculos, o inhame, batata, coisas ligadas à terra, ao elemento terra, coisas que estão dentro da terra, cenoura. Isso tudo é importante, isso tudo trabalha bem o baço também, tá legal? A beterraba, isso tudo é bom pro baço. Então, lembrando que nada é excesso, tudo diversificado. Como a gente... qual é a queixa do paciente? Hérnia de maneira geral, tá? Pode ser hérnia de disco, hérnia de hiato, hérnia umbilical, hérnia unguial, pitose de maneira geral, pitose palpebral, pitose hemorroida, né? Prolapso uterino, urgência urinar, né? Porque a bexiga não está... aquela bexiga caída, né? Às vezes a pessoa não sabe que a bexiga está caída, mas ela tem essa urgência em urinar, debilidade nos braços, né? E pernas também, cansaço, tudo que tinha antes, mas acrescentando aí quedas, porque o baço não tá conseguindo dar tonicidade à nossa musculatura. Se ele não está conseguindo dar tonicidade à nossa musculatura, então ela vai pular para fora, né? Então ela vai cair de maneira geral. Então a pessoa pode até estar malhando, fazendo exercício e nunca consegue. Por quê? Ela não tem ali o baço tonificado de maneira adequada, tá legal? Então, um paciente com pitose de maneira geral, hérnias, hemorroida, prolapso uterino, prolapso de maneira geral, né? Urgência urinar, prolapso da bexiga, anorexia, distensão abdominal, debilidade nos braços e pernas e cansaço, isso todos são queixas aí da submersão do Ki do baço, mas principalmente quando tem casos de hérnias de maneira geral. É claro que às vezes a pessoa não tem uma submersão do Ki do baço, mas tem por excesso
excesso de esforço, né? Diz, não tem nada, mas pessoa lá 400 quilos. Pode ter uma hérnia, pode herniar em função do excesso de peso, que é excesso de peso para a musculatura da pessoa, mesmo ela tendo legal, estando bem. Tinha um professor meu que falava que é síndrome do Titanic. Todo mundo já viu o Titanic? Conta aí para mim quem já viu, quem não viu o Titanic, enquanto eu bebo minha água. Qual é o nome do ator lá dos principais, o nome do personagem, né? Tinha o Leonardo DiCaprio e aquela outra moça, que eu não lembro o nome dela, da atriz, mas tinha lá o nome dos personagens. Vocês viram, lembra? Quem fala o nome dos personagens, fala aí para mim que eu esqueci. Que eu vou contar aqui por que é a síndrome do Titanic. Né? Jack é o rapaz e a mulher qual era? É Rose, eu acho que era Rose, não era? Não sei, eu sou péssimo para lembrar. Jack e Rose, exatamente. Aí tem aquela cena deles lá no navio, né, abraçados e tal, e tem a cena que é mais triste, os dois dentro d'água. Todo mundo concorda que lá o Leonardo DiCaprio era um jovem, saudável, animado, forte, né? Mas ele não aguentou ficar naquela água gelada, né? Ele estava ali, aqui, cadê? Ele estava excelente, né? Novo, saudável, não tinha nada, mas não tinha quem aguentasse aquele mar gelado. A Rose sobreviveu porque ela não estava dentro d'água. Ela sobreviveu não porque ela tinha um ki ou uma energia melhor que ele. Ele estava dentro d'água. O fator patogênico era demais, o fator externo era demais. O Ti dele, Ti defensivo, não aguentou. Não aguentou. E ninguém iria aguentar. Né? Você entra em uma hipotermia, não tem jeito. Não tem como aguentar aquela água gelada. E ela estava ali exposta ao frio, mas ela não estava dentro da água, ela estava ali na balsa, um pedaço de madeira, a madeirinha nem lá. lembra, uma madeirinha, então ela conseguiu sobreviver, que não tinha tanto fator patogênico assim. E mesmo assim, que talvez se ela ficasse mais tempo ali sem o socorro, não ia também aguentar. Tá legal? Não ia aguentar. E como a gente trata a submersão do Ki? Então a gente tem que, do Ki do baço, né? A gente tem que aumentar aí essa aqui. Tonificar, aumentar e aumentar bastante. São basicamente os mesmos pontos, tá? A gente só vai com moxa também, é claro, moxa. Eu vou acrescentar alguns pontos para você. Então vamos lá. Vou falar todos eles. BP6, E36, BP3, VC12, VC6, aí pontinho novo, E21, pontinho novo, VG20, no altinho da cabeça aqui, com moxa. Sem queimar o cabelo. Exatamente, com moxa, IG4, CS6, B20 e B21. Moxa, fundamental a utilização da moxa. BP3, E36, B20 e VG20. Tá legal? Então, é isso que a gente vai utilizar e utilizar sempre. Colocar, mesmo não tendo aí patologia, coloca aquela caixinha de moxa aqui na cabeça, que uma moxa no VG20 é muito bom, é muito bom. Tá legal? Dúvida, gente? Tranquilo? Maravilha. Aproveita aí que se tiver alguma pergunta, fale agora, porque já temos quase 1h30 de live aqui. Fale agora ou espere a próxima live. Brincadeira, pode mandar um direct aí. Né? Que a gente responde. O live é muito legal, né? Eu não sei quem quer anotar aí os kits, né, que a gente tem, né? Que trabalham junto com o Baço, né? Legal, muito obrigada, muito bom. Então, gente,
quarta-feira que vem, estamos aqui para falar sobre abre-se na boca e manifesta-se nos lábios, controla a ascendência do Ki, abriga o pensamento, e sobre o baço não controlando o sangue, a umidade fria invadindo o baço e umidade e calor invadindo o baço. Tá legal? Ó, a Kátia bom, perguntou, então. caixinha de moça na cabeça, de repente você não viu. Tava guardado. Sim, caixinha de mocha na cabeça. Aquela, não, eu mostrei a caixinha de mocha para ela. Mostrou, então. Bota a caixinha de mocha. Então, eu acho que eu mostrei no domingo. Mostrei, pode botar aquela caixinha de mocha, amarra aqui, né? Coloca a caixinha de mocha aqui no alto da cabeça. Se a pessoa não tiver cabelo, é melhor, né? Só cuidado para não queimar e é muito bom. Tá legal? Então, gente, um abraço e até quarta-feira que vem. Qualquer coisa, só falar aí, só chamar a gente aqui. Tá? Um abraço e até. Tchau, gente.